Eu trabalhava no CAPS AD de Cabedelo, onde eu fiquei por 2 anos, e aí depois acabou o contrato, eu saí. Então, foi meu último contato. Apesar disso, eu tive um bom contato com álcool e drogas, porque, por exemplo, eu vim de São Paulo, né? Eu trabalhei, por exemplo, 6 meses na Cracolândia de São Paulo. Então, dito isto, então posso dizer que eu tenho uma experiência no acompanhamento, apesar de atualmente não acompanhar. Acompanhamento de longo prazo dos pacientes de CAPS AD é algo que é, na minha concepção, extremamente necessário o Centro de Atenção Psicossocial, porque o perfil de pacientes, né, dependente químico, e aí eu coloco tanto álcool, eu não acho correta a divisão álcool e drogas, é tudo droga na minha concepção, são pacientes que, além da questão do uso da substância em si, muitas das vezes eles começam a ter outros comprometimentos. Né? O biopsicossocial espiritual, que vocês vão me falar lá desde o primeiro período, acaba sendo completamente comprometido, e muitos deles, a gente faz o tratamento da crise aguda, por exemplo, a gente sabe que tem substâncias que causam sintomas de abstinência, álcool, dá tremor, dá ansiedade, irritação, náusea, não sei o que. A gente consegue tratar com medicação isso. Resolve. Mas aí, o que a gente faz o depois? Essa é a nossa grande dificuldade. Eu trato o indivíduo, ele fica abstêmio, mas o que eu faço depois? Porque ele já tem toda a sua vida social comprometida. Eu não tenho mais amigas. As minhas amigas são quem? As pessoas que eu uso. E aí eu vou ficar sem usar e vocês continuam usando. Como é que eu vou parar de usar? O meu companheiro é dependente também. E aí todo o ciclo de vivência, de funcionamento, está em função da substância. E aí muitas das vezes, para a gente conseguir quebrar isso, a gente precisa desse apoio mais intensivo, digamos. Né? Que aí vai envolver realmente uma equipe multi. Não é só médico, não é só psicólogo, não é só enfermagem. Eu preciso do médico, psiquiatra preciso, mas eu preciso de um clínico, porque não é porque é dependente que ele não vai ter pressão alta, não vai ter um diabetes ou alguma coisa assim. Eu preciso da equipe de enfermagem, eu preciso do pessoal da psicologia, eu preciso de oficineiro, eu preciso da TO, terapia ocupacional. Então essa equipe multi, que nesses casos, que esse comprometimento é maior, que vai trabalhar essas dificuldades para possibilitar a ressocialização. Porque a partir da ressocialização a gente já não precisa mais, conseguindo fazer isso, o acompanhamento teoricamente não precisa ser mais tão próximo. Porque a gente já resolveu o problema com as drogas, a gente já devolveu ele à sociedade, porque o que acontece com o dependente químico? Ele é excluído da sociedade. Não, na verdade, não dependente. O indivíduo que tem algum tipo de transtorno mental, a tendência é excluir. E aí, quando a gente consegue fazer esse trabalho, teoricamente, seria um jeito de quebrar esse ciclo. Por isso que a gente não acaba com a Cracolândia. Porque em São Paulo. Eu tive lá quando aconteceu isso. Foi na Copa do Brasil. Vai, faz a limpeza na Cracolândia, interna um monte de gente contra a vontade, resolve na hora, sim, porque eu tiro um monte de gente da fase aguda de uso, eu tiro um monte de gente, por exemplo, teve casos que eu internei que usuário de crack, mas eu internei porque eu estava com tuberculose, transmitindo. E a gente sabe que o tratamento de tuberculose é... Bom, então eu trato isso, eu reduzo esses danos. Só que o depois. E aí é onde entra a importância dos CAPs, de trabalhar o indivíduo para tentar devolver ele à vida sem uso de álcool, ou droga, outras drogas, né? Então, sim, eu acho que tem que ser um acompanhamento contínuo, multidisciplinar, e que apesar de eu estar falando aqui de pós-ressocialização, muitas das vezes a gente consegue, né, devolver esse paciente plenamente. Infelizmente, na experiência que a gente tem, até dados científicos mostram que esses pacientes são pessoas que vão precisar ser acompanhadas. Por quê? Vocês não vão ouvir um psiquiatra falar em ex-dependente. Vocês não vão estar... Dificilmente vocês vão ouvir um psiquiatra falar em ex-tabagista, ex-alcoolista. Vocês vão ouvir falar em tabagista em abstinência há 50 anos. Alcoolista em abstinência há 5 anos. Porque a gente sabe que é uma condição que, se o indivíduo der um vacilozinho, perder um momento ali, ele volta a fumar, e a chance dele voltar ao mesmo padrão anterior é muito grande.
Então é um indivíduo que vai estar sempre precisando desse acompanhamento de uma maneira ou de outra. Era isso ou eu viajei na história? Fala que você faz tratamento psiquiátrico e fala que você está tendo um infarto. Vai ver o que os médicos vão fazer com você. Você não, paciente psiquiátrico não tem direito de ter outras condições médicas, sempre tem relação com o seu transtorno psiquiátrico. Então é muito comum um indivíduo com transtorno psiquiátrico chega no pronto-socorro só porque toma, sei lá, um benzodiazepina, clonazepam, se desconsidera tudo mais que ele está sentindo e fica exclusivamente é a caso da psiquiatria. Vou dar 2 exemplos aqui reais de pacientes que eu atendi. Uma paciente, 60 anos, 70 anos, acompanhava comigo por um quadro depressivo, ansioso, grave até, e ela tinha uma queixa de dor em queimação nessa região. Passou, dor importante, passou várias vezes em avaliação no pronto-socorro, como ela, né, porque ela falava as medicações que usava, paciente psiquiátrica, né, isso aí é coisa da psiquiatria, a psiquiatria vê, só medicavam para dor, ou às vezes nem para dor, davam uma medicação ansiolítica, tipo um diazepam, e era isso, sem exame de imagem, sem esteto, sem percussão, sem nada. No consultório com ela, eu atendendo essa paciente, ela me fala dessa dor, resolvo investigar, pergunto como é que está a questão pulmonar, ela vai e me verbaliza, diz que nem aos pequenos esforços, na verdade aos mínimos esforços, cansando, tomando banho. Percuto, maciço, ausculta, abolido. Do consultório para o pronto atendimento, com carta falando, percussão maciça, ausculta abolida, não sei o que, bababá, bababá. Do meu consultório, pronto atendimento, internação hospitalar. CA pulmonar. Ninguém olhou para ela só porque ela chegava e falava tal, 5 remédios da psiquiatria. Metastático já. Primeiro caso. O outro caso que envolve a dependência química que vocês estão falando. O paciente do CAPS-AD que a gente acompanhava quando eu trabalhava lá. Jovem, quando eu peguei ele, 19, 20 anos, no CAPS-AD, segundo, né, o prontuário, por uso de crack, ele estava extremamente desorganizado, não dava para conversar com ele, de tão desorganizado que ele estava psicótico, então ele conversava sozinho, evitava ter contato social, mas era um caso, paciente jovem, merecia investir, então eu comecei a tratar ele sem saber exatamente o que era, empiricamente, eu sabia que ele tinha sintomas psicóticos, não sabia exatamente o que, tratei, melhorou, conforme ele vai melhorando, eu consigo fazer a avaliação. O paciente já era uma história tão longa que a família já estava se afastando, né? Porque já não, achava que não tinha mais, a família já não tinha mais condições de ajudar essa pessoa. Conforme eu vou avaliando esse indivíduo, o que fica claro? Que ele não é um dependente de crack. Sim, ele fazia uso de crack. Mas a base da doença, da condição dele, era um quadro esquizofrênico de início precoce. Aos 7 anos, ele já tinha sintomas psicóticos que nunca foram identificados. Realmente é difícil, mas não foram identificados. Então ele ouvia barulho de polícia, se escondia debaixo da cama. Chegava a gente em casa, ele ia se esconder. Sintomas persecutórios, falava sozinho, ria sozinho. Só que, independente do motivo, não foi identificado. Foi crescendo, chegou na escola, o que ele descobriu na escola? Pô, quando ele bebe, ele relaxa e ele dorme. Porque ele não dormia. Imagina você se sentir perseguido. Bebia, enchia a cara, relaxava e dormia. Achei a solução. Bebe, até que um dia começou a usar maconha. Bebida, maconha. Aí foi subindo. Aí em determinado dia ofereceram um crack, começou a usar crack, que é quando ele chega no CAPS. Você esqueceu tudo e só falou, ó, usuário de crack. Quando a gente começa a tratar o quadro esquizofrênico, esse indivíduo fica abstinente. Só que o prejuízo de anos psicótico foi tão grande que ele ficava abstinente, mas ainda o comprometimento cognitivo dele era significativo. Um indivíduo de 20 anos que não basicamente dependia
da mãe dele para qualquer atividade de vida clínica. Mas acho que são dois exemplos que mostram a psicofobia. O tratamento atual, por exemplo, o tratamento ambulatorial falho. Tudo que eu tenho de recurso no tratamento ambulatorial está sendo utilizado e aquilo não está sendo efetivo. Mesma coisa para o CAPS. Esse paciente que eu contei a história, dos de 20 anos, eu precisei internar ele. Por quê? Num período. Porque tudo que a gente estava utilizando no CAPS de recurso não estava sendo suficiente, ele estava se expondo a risco ainda, e chegou um momento que o que era possível para reduzir o risco para ele, já que o tratamento ambulatorial estava sendo falho, era a internação psiquiátrica de curto prazo. Internação hospitalar, hoje, é curto prazo. Internação aguda. Resolver o que motivou a internação, alta. Internação hospitalar hoje, psiquiátrica, não é mais como era feito há 50 anos atrás, de coloca o paciente no hospital para 3, 6 meses de internação. 15 dias, 30 dias, quando muito. Então, fala de tratamento ambulatorial, paciente se expondo a riscos, paciente expondo terceiros a riscos, quadro psiquiátrico no qual a crítica do paciente está completamente ausente. Então, quando o paciente está psicótico, ouvindo vozes, se sentindo perseguido, é uma indicação de internação, porque ele, por exemplo, pode estar ouvindo vozes falando: mata aquela pessoa que ela vai te matar, mata aquela pessoa que ela pode obedecer, já que ela não tem crítica. Existe também a internação para elucidação diagnóstica. Eu acredito que o diagnóstico é mas não está batendo algumas coisas. Eu quero internar para fazer essa avaliação diagnóstica. Ou eu posso internar para... Não, peraí, ele está fazendo esse tratamento que não funciona para todo mundo. Por que para ele não está dando certo? Eu interno para observação. E tem um outro caso que é, às vezes, questionável, não são todos os profissionais que toda a literatura que concorda com esses critérios de internação, mas são critérios mais de cunho social, que a gente pode falar. Do tipo o quê? Que é a mesma coisa do menino de 20 anos. A família não dá mais conta. A mãe preferiu alugar um apartamento para ele morar sozinho do que ter o filho usando crack dentro da casa dela, porque o filho não usava sozinho. Ele levava outros usuários para a casa dela. Essa questão social da família não dá mais conta também às vezes é motivo de intervenção. Porque às vezes o ambiente não colabora, ou a família a emoção expressa. O nível de desgaste é tão grande que ela já não tem mais paciência para lidar com mínimas situações. E aí a gente acaba precisando fazer a internação para conseguir administrar aquele momento. Então, acho que são esses os principais indicadores da internação psiquiátrica. Porque aí você poderia pensar, como o exemplo que eu dei, que eu internei uma paciente contra a vontade dela, usuária de crack, mas não foi porque ela era usuária de crack. Foi porque ela era uma paciente que teve positivo transmitido. Doutor, outra pergunta assim, relacionada a isso. Sobre a questão da internação compulsória, hoje em dia, como ela é tratada? Não existe mais. Não existe mais nenhuma situação. Eu não lembro o ano exato, mas eu acredito que foi em 2019, eu não lembro se foi 2018 ou 2019, saiu a nova Política Nacional de Saúde Mental, onde... O que você perguntou? Não fugiu agora. Sobre a questão da internação compulsória. Sim, até essa lei a gente tinha 3 modalidades de internação: voluntária, involuntária e compulsória. Voluntária eu quero e eu sou responsável. Involuntária eu não quero, mas ela é minha esposa, ela concorda e ela fica como responsável. Compulsória, eu não tenho familiares mais para me dar o suporte. Eu não tenho responsáveis presentes ou eu não tenho responsáveis que concordam. Você é minha esposa, você está vendo que eu estou usando crack até morrer, mas você também é usuário e não concorda com a internação. Aí o que o médico pode fazer? Antigamente internava compulsoriamente. Você não tem crítica, sua condição de avaliar a situação está muito prejudicada, peça uma ordem judicial para te internar. Em 2019 ou 2018, acho que foi 2019, na política nacional, eles abolem o termo compulsório e hoje só existe internação voluntária, se eu quiser, e involuntária. E aí na involuntária, o responsável é um responsável legal, então não precisa ser mais familiar. Se não tiver ninguém, um membro da equipe de saúde, por exemplo, pode se tornar o responsável até que o Ministério Público se torne o maior responsável, né?
Mas então, hoje não tem mais a compulsória, mas é mais uma questão de nomenclatura, porque a gente continua internando sem a vontade do paciente.